E é sobre esse aumento, né, do preço do petróleo e também o impacto disso nos combustíveis que a gente fala agora com Bruno Cordeiro, que é analista de inteligência de mercado da Stonex, que já está aqui comigo. Bruno, sempre bem-vindo à nossa programação, meu querido. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Débora, todos que nos escutam. Eu que agradeço pelo convite. Bruno, vamos lá, né? Petróleo acima dos $100, voltamos para esse patamar nessa semana e a gente mantém essa persistência de alta, mas a gente acabou vendo recentemente, aliás, ontem isso repercutiu bastante, uma redução do preço da gasolina e do diesel pela primeira semana aí, né, desde quando a gente começou essa guerra. Eu quero entender quais são as combinações de fatores que permitem esse tipo de movimento aqui no Brasil. Lembrando, considerando que em outros lugares do mundo não é essa tendência que a gente tem visto, até mesmo nos Estados Unidos, né, o galão da gasolina que já subiu bastante. E eu quero entender se esse deslocamento se refere a um movimento de curto prazo ou o que isso se refere também a esse movimento atual do governo de tentar, né, trazer alguma ajuda, algum subsídio para a gasolina e para o diesel para amenizar o impacto. Olha, Débora, nas últimas semanas a gente vinha observando uma tendência de recuo dos preços do produto importado, né? Isso acabava sendo pautado tanto na queda, especificamente das últimas 2 semanas dos preços do petróleo e dos derivados, em minhas expectativas e um maior otimismo em relação à possibilidade de um avanço das negociações de paz entre Estados Unidos e Irã, e também a valorização do real, né? A gente teve uma valorização muito forte do real, motivada pelo fato do Brasil ser um grande exportador de petróleo e esse cenário de preços mais altos contribuir para a balança comercial brasileira. E isso acabou resultando em uma queda dos preços do produto importado, que também se refletiu na bomba. Paralelo a isso, a gente também teve os programas anunciados pelo governo desde o início da guerra, né? A redução do PIS/COFINS sobre o diesel e a subvenção sobre o diesel importado e também o diesel produzido pelas refinarias brasileiras contribuiu para essa queda dos preços ao consumidor final. Agora, a gente volta a observar uma escalada dos preços do petróleo, né? Pela quinta sessão consecutiva, há um aumento dessas cotações que também acaba se refletindo agora sobre os preços do produto importado, elevando esses preços, mesmo em um contexto de real ainda mais valorizado. Então, as próximas semanas elas vão ser vitais para a gente compreender se essa queda dos preços ao consumidor final é apenas um cenário de curto prazo, né, um fôlego em meio à redução das cotações observada nas últimas 2 semanas, ou se de fato esses programas aprovados pelo governo eles vêm influenciando em uma redução mais longa, né, dos preços ao consumidor final. Seja realmente algo pontual, um alívio, né, de curto prazo, qual que é a métrica ali de pressão realmente de preços? Porque a gente sabe que o diesel, quando a gente olha para combustível, o diesel tem um impacto muito difuso na economia, né, Bruno? Então, se realmente for um impacto de curto prazo apenas, ou seja, uma correção ali momentânea, um respiro, um fôlego, frete, alimentos, indústria, qual que seria a principal métrica para a gente prestar atenção de que realmente o negócio está realmente saindo da curva, né, batendo aí na ponta final? Olha, Débora, de fato, né, o diesel ele acaba sendo um dos principais combustíveis que determinam também o avanço da economia. A gente, inclusive, estima um crescimento da demanda por diesel no Brasil em quase 2%, né? Diferente da gasolina, o diesel ele não tem um cenário de destruição de demanda por aumento dos preços, mas a gente pode ver que um cenário inflacionário do diesel ele pode resultar em uma desaceleração das atividades econômicas de alguns setores, principalmente o setor industrial. Então, caso a gente veja esse cenário de preços mais altos persistindo, né, num horizonte ali de curto, médio prazo, é possível que a gente veja esses efeitos também sendo transmitidos ah, para além dos preços dos combustíveis, impactando também as atividades econômicas brasileiras. Até o momento, a gente vê um cenário positivo para a economia, né? As expectativas são de mais um avanço do PIB no Brasil, influenciado principalmente pelo avanço do setor agrícola, extrativista e também industrial. Mas caso haja essa persistência de preços mais elevados de combustível, é possível que a gente veja um cenário de desaceleração motivado exatamente por esse cenário inflacionário mais preocupante. Agora, Bruno, existe também um componente político nessa história que mostrávamos aqui um pouco antes de você chegar na nossa programação, né, com a discussão de propostas para poder utilizar a arrecadação extra, né, do petróleo que a gente tem acompanhado para poder tentar reduzir os impostos aí sobre combustíveis.
É uma medida viável e sustentável na tua visão? Olha, Débora, isso é interessante, né? Porque a gente vinha observando medidas que visavam reduzir os impactos de curto prazo. Agora a gente vê que essa medida anunciada pelo governo de utilizar as receitas extraordinárias das exportações de petróleo já evidencia que a gente deve sofrer com preços mais altos de combustíveis ao longo dos próximos meses, né? Então, olhando para um horizonte de médio e longo prazo. Exatamente por conta disso, a gente vê que o governo vem se mobilizando para utilizar essas receitas extraordinárias de petróleo e contribuir para a redução dos impactos sobre a população, né? Em relação à sustentação da medida, isso vai depender exatamente de quanto a gente vai observar de novas receitas entrando no mercado brasileiro. Vale destacar que as expectativas são de receitas recordes com as exportações de petróleo agora para abril, exatamente porque a gente vem observando não só um aumento dos preços, mas também petróleo exportado pelo país, né? O Brasil vem exportando volumes recordes de petróleo também para o exterior, em meio ao aumento da produção. Então, nesse momento, a gente observa que o principal impacto em relação às medidas se dá no fato de que o governo ele já começa a olhar para medidas de contenção de preço em um horizonte de longo prazo, né, considerando o Brasil aí como um importante exportador de petróleo e, consequentemente, um cenário em que o país ele deve continuar tendo receitas maiores com as vendas da commodity, exatamente porque mesmo após o final da guerra, o Brasil vai continuar sendo um grande exportador dessa commodity energética. Agora, Bruno, eu queria que a gente pudesse falar um pouco mais especificamente sobre o querosene de aviação, né? Principalmente colocando, posicionando o Brasil diante da situação do querosene de aviação, que a gente sabe que é também um outro problema global, né? Diante dessa guerra no Oriente Médio. E eu quero entender do teu ponto de vista se o Brasil está mais protegido ou mais exposto quando o assunto é querosene de aviação, né? Existe algum risco de pressão mais forte ainda sobre preços, né? Depois a gente ter tido um aumento de 54%, ou até mesmo problema de oferta nesse curto prazo, semelhante ao que tem acontecido em outros lugares, por exemplo, o estoque está super apertado na Europa, já alerta sobre isso, companhias aéreas suspendendo uma quantidade expressiva de voos, né? Qual que é o tamanho da exposição do Brasil hoje ao querosene de aviação? A preocupação do desabastecimento de EQAV, ele não é só doméstico, né? Ele é global. A gente teve a confirmação do diretor da Agência Internacional de Energia na semana passada que a Europa contava com apenas 6 semanas de estoques de querosene de aviação. E a gente também teve recuos dos estoques de querosene de aviação dos Estados Unidos, conforme os Estados Unidos vêm exportando volumes recordes de derivados fósseis para o continente asiático, né, que também vem sofrendo bastante com esse déficit no balanço, principalmente de querosene e também de diesel. O mercado brasileiro ele é um mercado importador de querosene de aviação, né? Então, assim como o diesel, a gente também tem uma dependência com o mercado externo. A gente viu que em março, inclusive isso é um ponto importante para determinar um cenário de desabastecimento, a produção brasileira de combustíveis atingiu volumes próximos ao recorde, tá? Então a gente viu que as refinarias brasileiras, principalmente da Petrobras, buscaram maximizar o fator de utilização do centro de processamento para garantir o abastecimento pleno do mercado. A gente viu uma redução das importações de derivados, uma redução forte de quase 25% em março, mas que foi contrabalanceada por esse aumento produtivo. Então, a gente deve observar em abril um cenário em que as refinarias brasileiras também buscam maximizar essa oferta em meio a mais um contexto de importações debilitadas. A grande pergunta é quanto tempo isso deve durar? Né? Quanto tempo as refinarias, o centro de processamento brasileiro tem a capacidade de manter uma produção próxima do limite? Né? Isso é um ponto importante, porque a gente deve observar uma maior dificuldade técnica em relação à manutenção desse número e a necessidade de manutenções, né, desse centro de processamento para viabilizar a continuidade da operação. Então, essa questão da preocupação sobre desabastecimento de querosene vai ser determinada pelo tempo em que a gente observar a falta de produtos chegando pelo Golfo Pérsico para outras regiões. Esse vai ser o principal ponto e vai ser o ponto essencial para a gente compreender a situação do balanço de querosene, não só a nível doméstico, mas também a nível global. Perfeito. Eu quero muito agradecer sua participação conosco. Conversamos com Bruno Cordeiro, analista de inteligência de mercado da Stonex. Sempre bem-vindo por aqui, meu querido. Boa sexta-feira para você. Bom final de semana. Até uma próxima.
Obrigado, Débora. Bom final de semana. Até mais.